Bom, então vamos lá. Tudo certinho aí, pessoal do segundo período, vamos continuar. Lembrando que nós estamos estudando a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. E aí nós vimos o artigo 980A do Código Civil, que é o fundamento legal, que é o artigo do Código Civil que determina todos os elementos necessários para que a gente possa discutir essa nova figura do direito empresarial brasileiro. Pois bem, e aqui nós estamos discutindo o que, gente? O capital mínimo. Para constituir uma Eireli, eu preciso de um capital mínimo. Isso cai demais, gente, em várias provas e concursos. E aí diz aqui o seguinte, a expressão que eu quero destacar com vocês é aquilo que eu falei, devidamente integralizado. Então, no artigo 980A do Código Civil, eu quero salientar com vocês que nós temos duas palavras que fazem parte do nosso vocabulário técnico jurídico. Lembrando que vocês estão fazendo o curso de administração de empresa, vocês serão administradores, e o administrador, na área empresarial especificamente, ele tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas palavras que as pessoas usam no dia a dia que não tem nada a ver com o termo técnico jurídico. Aqui eu quero destacar duas. Primeiro, subscrever, aí nós temos a subscrição, integralizar, integralização. Então, o capital individual, o capital social, esse capital social mínimo da Eireli, nós temos esses dois termos. Primeiro, nós vamos subscrever o capital. O que significa a subscrição do capital? É a promessa de pagamento do capital. O que é a integralização? É o efetivo pagamento do capital. Então, eu sei que para formar um Eireli, eu preciso de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, qual que é o capital social mínimo da Eireli? 100 salários mínimos. Mas eu posso meramente subscrever, prometer que eu vou ter 100 salários mínimos para criar uma Eireli? Não, porque se ele deve estar devidamente integralizado, quer dizer que esse capital deve estar todo pago. E por isso que eu pus aqui, ó, subscrição é diferente de integralização. Subscrição é comprometimento, é promessa de pagamento. Integralização é efetivo pagamento. Fiquem de olho nisso. Tanto que eu destaquei aqui, ó. E outra coisa é, a lei diz o maior salário mínimo vigente no país. Isso aqui não existe mais, gente. Porque no Brasil hoje nós temos o salário mínimo federal ou salário mínimo, ele é nacionalmente reconhecido. Então, qual que é o valor do capital social da Eireli? O valor, você pode me dizer que são 100 salários mínimos. E formas de integralização. Como que eu posso integralizar esse capital social? Eu posso integralizar com dinheiro e eu posso integralizar com bens. Bens móveis, então imagina uma van, um carro, um furgão. Bens imóveis, uma casa, um prédio onde vai ser a sede daquela Eireli. Aqui eu pus uma observação que é a respeito da operação de transferência de um bem imóvel para pessoa jurídica. Normalmente, quando a gente vai transferir um bem imóvel, nós temos que pagar um imposto, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Só que para incentivar o desenvolvimento empresarial, nós temos aqui uma exceção. Aquele que vai constituir uma Eireli e vai integralizar nela um bem imóvel, ele não precisará arcar com esse imposto. Então está aqui, ó. Todavia, o referido imposto não incidirá na transferência quando nós temos como objetivo é não vender esta casa, vender este prédio, este terreno, esse bem imóvel. Não. Nosso objetivo é a integralização do capital social da Eireli. Tá certo? É o que nós vamos aprender em direito tributário. Então tá aqui o texto da Constituição para vocês lerem, que tá aqui, ó. Compete aos municípios instituir impostos, e aí impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título. Esse aqui é o ITBI. Aí vem aqui o parágrafo 2º e diz assim, ó, o imposto, que imposto que nós estamos falando? O ITBI não incide, ó, ou não aqui, ó, negação, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização do seu capital. Aqui tem que tomar muito cuidado, que, como eu sempre digo, determinados empresários antiéticos que podem agir fraudulentamente com essa operação. E essa operação, ela vai ser toda desfeita, tá joia? Então, olha a letra C. O pagamento ou integralização deve ser feito no ato da Constituição. Então, trata-se de decorrência da expressão, ó,
devidamente integralizado, artigo 980, caput do Código Civil. Na letra D também eu quero uma observação de vocês, que é o seguinte: precisa ficar atualizando sempre o capital social da Eireli, gente? Porque imagina, no Brasil nós temos o aumento anual do salário mínimo. Então imagina quando você constituiu a Eireli, e aí você me pergunta, nossa, Demilson, constituí a Eireli faz 5 anos. Nesse ano eu preciso atualizar o capital social dela? Não. Olha aqui o que eu respondi, perguntinha de concurso, não. Porque a observância do valor do salário mínimo deve ser no ato de constituição. E como sempre, nós não estamos respondendo isso sem nenhum fundamento, né, gente? Qual que é o fundamento? O fundamento é o enunciado 4 da Jornada de Direito Comercial, que, ó, uma vez subscrito e efetivamente integralizado o capital da empresa individual de responsabilidade limitada, não sofrerá, tá aqui, ó, não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores, ou seja, posteriores, alterações no salário mínimo. Continuando aí, a gente está trabalhando a Eireli, tópico seguinte nosso aqui, o 6.5, aplicação subsidiária. O que é aplicação subsidiária? Bom, se eu tenho só o artigo 980 do Código Civil para resolver todo o problema que surgir para mim da Eireli, é evidente que a lei ela fez um detalhamento muito pequeno, né, gente? Então imagine, eu tenho um artigo do Código Civil cuidando desse ente tão importante, né? Quantas Eirelis? E aí, se faltar detalhes, regras legais para a gente entender e observar o que a gente tem que seguir em relação a Eireli? Pois bem, aí nós falamos na aplicação subsidiária. O que vou aplicar subsidiariamente? Vou aplicar as regras, marquem bem, gente, as regras da sociedade limitada. Por que eu vou aplicar as regras da sociedade limitada? Porque ambas são de responsabilidade limitada. Veja que o artigo 980, no parágrafo 6, deixou bem claro isso para a gente. Ó, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber. Isso aqui é muito importante, hein? No que couber. Por que no que couber, Demilson? Porque elas são diferentes. A empresa individual de responsabilidade limitada é uma coisa, a sociedade limitada é outra coisa. Então eu vou aplicar o regramento, o ordenamento legal referente à sociedade limitada, mas apenas no que couber, no que faltar, no que for necessário, ok? Aqui no tópico 6.6, o que eu quero que vocês observem? Quem pode ser titular? Em direito, normalmente um tema ele tem sempre várias correntes. Aqui nós temos duas correntes. Então, se você chegar aí, por exemplo, numa prova, no concurso, perguntar, meu amigo, quem pode ser titular de uma Eireli? Tem duas correntes. A primeira corrente, ela dizia que somente a pessoa física podia ser titular de Eireli. E quais que eram os fundamentos dessa corrente? Uma instrução normativa do DNRC, que era o Departamento Nacional de Registro de Comércio. Só que tem um porém, né, gente? No Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura governamental. Cada governo que entra faz uma bagunça e sai e mexe até com o mundo empresarial. Então, por exemplo, o DNRC foi transformado. Não é mais DNRC, é DREI. Aí depois a gente vai ver com calma aí o DREI, que hoje é o Departamento de Registro Empresarial, tá certo? Aí diz que não pode ser titular de Eireli a pessoa jurídica. Bem assim, a pessoa natural impedida por norma constitucional ou legal. Então, qual que é a ideia da Eireli? É acabar com a informalidade do empresário individual. Poxa, se eu não quero ser um empresário individual, então eu vou constituir uma Eireli. Mas e se eu quero ser uma grande empresa? Então eu não preciso constituir uma Eireli, tá certo? Então tá aqui os fundamentos, eu quero que vocês leiam com bastante calma. Porém, gente, aí nós precisamos raciocinar um pouco. Essa corrente, ela teve um certo prestígio porque nós tivemos até enunciado de jornada falando que a empresa individual de responsabilidade limitada só poderá ser constituída por uma pessoa natural. Porém, surgiu uma segunda corrente. E essa segunda corrente eu indico para vocês para adotar ela para a prova. Por quê? Porque ela é mais ampla. Ela diz aqui que quem pode ser titular de uma Eireli? Pode ser uma pessoa física, mas pode ser também uma pessoa jurídica. E quais que são os fundamentos?
Primeiro fundamento é a redação do artigo 980-A do Código Civil, que fala apenas em pessoa, né? Usa apenas a palavra pessoa. Pessoa a gente sabe que é gênero. No campo empresarial, a pessoa gênero pode ser de duas espécies: pessoa natural, ou pessoa física, e pessoa jurídica. Então, a lei ela não proíbe, a lei não proíbe expressamente que a pessoa jurídica seja titular de uma EIRELI. O que havia era apenas instruções normativas, que, como eu disse, mudam a sabor do governo que entra, como mudou, por exemplo, o departamento, até de nome, de DNRC para DREI. E outra coisa muito importante é que o artigo 980 do Código Civil, no parágrafo 6º, ele prevê a aplicação subsidiária, como eu disse para vocês, das regras da sociedade limitada. Na limitada, o sócio ele pode ser tanto pessoa natural como pessoa jurídica. Então, outra coisa importante aqui, posteriormente, quando mudou o DREI, mudou a instrução normativa também. Agora a instrução normativa, se vocês pesquisarem na internet, 3817, ela entende que a capacidade para ser titular de EIRELI, ele só não vai ser titular se ele cair nos impedimentos legais, que é aquilo que eu falei para vocês. Para ser um titular, ele tem que ser maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro, que estiverem no pleno gozo da capacidade civil. O menor emancipado pode ser, e a pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Então aqui nós resolvemos essa querela, né? Essa pendenga, essa dificuldade. Das duas correntes, prevalece a segunda corrente. Bom, agora vem aqui uma limitação da EIRELI por pessoa. Muito bem, você fala, poxa, então eu queria criar uma EIRELI. Criei uma EIRELI. Eu queria criar outra. Aí vem aqui duas hipóteses, muito importante. Constituída por pessoa natural tem limitação. Então, se eu criar uma EIRELI com um CPF, eu só posso criar uma. Constituída por pessoa jurídica não tem limitação. Então, se eu criar uma EIRELI por CNPJ, não tem limitação. Então, CPF tem limitação, CNPJ não tem limitação. Tá aqui, ó. A limitação consiste em uma EIRELI por CPF. Por isso que eu tenho o artigo 980-A, parágrafo 2º, que diz o quê? A pessoa natural, então a pessoa física, que constitui empresa individual de responsabilidade limitada, somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Caso se trate de pessoa jurídica, não tem limitação, posso criar mais de uma EIRELI. Tá certo, gente? Então, qual que é a diferença? Pessoa física só pode criar uma EIRELI no seu CPF. Pessoa jurídica pode criar mais de uma EIRELI CNPJs diferentes. Agora, uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é o administrador. Vocês estão fazendo administração de empresa. Quando vocês forem administradores, muito cuidado. O administrador da limitada, da sociedade limitada, ele pode ser tanto sócio como não sócio. Aonde que está isso? No Código Civil, artigo 1060 e 1061. Então, se alguém perguntar para você, quem pode ser administrador de uma sociedade limitada? Você vai dizer, pode ser o sócio ou pode ser o não sócio. Essas regras da limitada, elas são aplicáveis subsidiariamente à EIRELI. Então, nós podemos afirmar que o administrador da EIRELI pode ser o titular ou não titular. Então, supomos que alguém criou uma EIRELI, vem e convida você para ser administrador. Você pode ser o administrador dessa EIRELI? Sim, normalmente. Agora aqui nós vamos trabalhar um pouco a transformação, gente. Isso aqui no mundo empresarial é muito importante. O ato do empresário individual que passa a ser uma EIRELI tem um objetivo, né, que nós estamos falando. Qual que é o objetivo? É ter uma responsabilidade limitada. É não ter o seu patrimônio atingido, porque tem uma limitação. Aqui nós teremos o CNPJ. Esse CNPJ ele vai ser mantido a partir dessa transformação, essa responsabilidade ela vai ser limitada. Aí nós vamos ter o ato de transformação. Esse ato de transformação ele não vai prejudicar os credores de boa-fé. Fica de olho nisso aqui, ó, credores de boa-fé.
Então, as dívidas contraídas nessa transformação do empresário individual para a empresa de responsabilidade limitada, ela não pode prejudicar os credores de boa-fé, tá certo? Porque isso aqui foi construído de maneira legal, de maneira correta. A sociedade empresária também, vocês têm que prestar atenção. Eu posso transformar uma sociedade empresária no ato de transformação, transformar uma sociedade empresária numa empresa individual de responsabilidade limitada? Posso. E isso não pode prejudicar de jeito nenhum os credores de boa-fé. Então, olha o artigo 980-A, parágrafo 3º. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária em um único sócio, independentemente das razões que motivaram a concentração. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é que não pode ser provada a má-fé. Se provada a má-fé, desconstitui tudo isso. Tem que ser feito de boa-fé. Tá certo, gente? É perfeitamente possível, então, o empresário individual se transformar no Eireli e a sociedade empresária se transformar numa Eireli, desde que boa-fé seja prevista. Olha o tópico 6.10 aqui, ó. A natureza empresária e a natureza simples. Lembra que a gente já falou lá atrás? A Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Por essa nomenclatura, eu já sei que ela tem natureza empresarial. Mas vamos tomar cuidado com o seguinte: as atividades que não são classificadas como atividade de empresário, que são as chamadas atividades de natureza simples. A partir dessa informação, eu quero perguntar uma coisa para vocês. É possível uma Eireli de natureza simples? Isso é pergunta de concurso que você tem em fase oral, que chega lá e te pergunta. Aí pergunta para você, candidato, é possível uma Eireli de natureza simples? O que você vai responder? Você vai responder que, conforme o artigo 1150 do Código Civil, se a pessoa jurídica ela tem natureza empresária, ela deverá ser registrada na junta comercial. E caso possua natureza simples, ela deverá ser registrada no registro de pessoas jurídicas. Tá certo? Então, muito cuidado. Tem natureza empresarial, deve ser registrado na junta comercial. Não tem natureza comercial, deve ser registrada no registro civil de pessoas jurídicas, tá certo? Bom, em consequência disso, então, nós temos uma resolução. Nós temos uma resolução aqui, e essa resolução, ela acrescenta lá na categoria dos registros a empresa individual de responsabilidade limitada de natureza simples. Então, eu posso criar uma Eireli, e eu posso criar essa Eireli tanto de natureza empresária como de natureza simples. Aí eu tenho um enunciado 62 aqui da Jornada de Direito Comercial que fala do produtor rural, que nas condições que nós vimos do Código Civil, ele pode constituir uma Eireli. Bom, gente, aqui então continuando no tópico 6.11, nós vamos ter a Eireli originária e a Eireli derivada. A Eireli originária é aquela que é uma Eireli desde a sua constituição. E a Eireli derivada é aquela que decorre de uma transformação. Tudo bem? Bom, vamos finalizar aqui. Vamos fazer uma teoria em quadros? Vamos transformar a nossa matéria num quadro? Bom, eu tenho um empresário individual. Esse empresário individual é uma pessoa natural, também chamada de pessoa física. A sua responsabilidade é ilimitada e ele não tem capital mínimo. Eu tenho uma Eireli. A Eireli é o quê? Uma pessoa jurídica. A responsabilidade é ilimitada e ela não pode ser constituída por valor inferior a 100 salários mínimos. E eu tenho a sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica, e a responsabilidade pode ser limitada ou ilimitada, e ela não tem capital social mínimo. Pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula. Agradeço muito a atenção de vocês. Peguem o caderno, construam o nosso caderno inteligente. Espero que vocês estudem bastante. Fiquem com Deus. Até a próxima.